Aracaju, no final da década de 30, início dos anos 40, tinha uma média de 60 mil habitantes. E essa população contava com um número significativo de cinemas. Dentre os principais que aparecem nos jornais aqui de Sergipe estão o São Francisco, o Cine Rio Branco, o Rex, o Guarani, e além, é claro, de outros cinemas como o Cine Operário, o Vitória, que apresentarão então os filmes nacionais e internacionais, principalmente os norte-americanos. Então a população ela frequentava esses cinemas e é claro que dentro dos cinemas, as pessoas conviviam e essa convivência nem sempre se dava de forma harmoniosa. Por quê? Porque o cinema, ele não é ele não foi pensado para ser uma atividade cultural elitista. Os ingressos, eles eram baratos, eles eram acessíveis praticamente a toda a população. Só para se ter uma ideia, em abril de 1945, o Cine Vitória apresentou uma peça feita por senhoras da capital aracajuana para arrecadar fundos para a paróquia, e essa peça custava 10 cruzeiros. No caso do filme, os ingressos mais caros chegavam a custar 2 cruzeiros, até 3 cruzeiros. Os ingressos mais baratos podiam chegar até menos de 1 cruzeiro. Então, era uma atividade relativamente barata, uma atividade cultural relativamente acessível. Então, essa população acabava se confrontando dentro dos cinemas. Que população era essa? Era uma população que tinha uma condição social mais favorável e as pessoas mais pobres. Então, basicamente, os jornais sergipanos da época relatam as confusões que vão ocorrer entre as pessoas que estão dentro dos cinemas. Por quê? Porque quando as luzes se apagavam, todas as pessoas se tornavam iguais. Não dava para distinguir a dona de casa, o industrial, o empresário e o operário da fábrica. Então, em várias ocasiões, quando se apagavam as luzes, o tumulto era gerado. Então, as pessoas começavam a fazer barulho, a incomodar quem estava na frente, quem estava nas melhores posições do cinema, contar também o que ia acontecer mais adiante no filme. Havia pessoas que se dispunham até mesmo a assistir o filme mais de uma vez só para encher a paciência de uma pessoa, contando o que vai acontecer mais adiante. E então havia, às vezes, uma inversão da ordem, porque em alguns cinemas havia posições diferentes para sentar, as cadeiras e as gerais. E as gerais normalmente eram localizadas acima, num compartimento acima, um andar acima. E as pessoas que ocupavam as gerais pagavam mais barato, porque elas ficavam mais longe da tela. Então, essas pessoas das gerais às vezes chegavam até mesmo a atirar coisas em quem estava nas cadeiras, pagando inclusive mais caro por isso. E o curioso é que essa é uma época em que se cultivava o culto à ordem. Se a gente lembrar, esse é o momento do Estado Novo. E, inclusive, algumas reclamações que aparecem nos jornais chamam a atenção para a necessidade de haver um policial em todas as sessões cinematográficas, para que justamente a ordem fosse mantida. Essas confusões dentro dos cinemas, elas ocorriam também quando iniciavam as sessões, porque normalmente a programação do cinema ela era montada com mais de um filme, com uma série, um capítulo de uma série, os complementos nacionais. Então, obrigatoriamente, todos os cinemas deveriam executar o hino nacional na abertura da sessão cinematográfica.
E aí algumas pessoas deixavam para chegar mais tarde ao cinema para pegar justamente o comecinho do filme, né, sem ter que passar pela execução do hino. E isso gerava incômodo, porque quando a pessoa chega atrasada no cinema, ela tem que escolher um lugar e incomodar os outros para sentar numa poltrona. Então isso também gerava confusão dentro dos cinemas. Mas os jornais sergipanos, eles relatam nessa programação principalmente os filmes norte-americanos. Então, pouquíssimas fitas brasileiras, algumas fitas produzidas pela Cinédia, que vão aparecer nos cinemas, mas sempre com a censura. Por quê? Porque nunca tratam da guerra, né? Eles sempre estão relacionados a divertimento, carnaval, música. Então, volta e meia os jornais apresentam, mas também condenam os filmes brasileiros, né? Falando das palavras imorais que aparecem, das danças que podem corromper o público. Quase um desaconselhamento a ver essas fitas, né? Então, na verdade, a resenha, a apresentação do filme no jornal deveria chamar o público, né, convencê-los de assistir os filmes. E no caso dos filmes brasileiros, eles eram obrigatoriamente apresentados, porque com Getúlio Vargas surgem as primeiras iniciativas de apoio ao cinema nacional. Então, além do hino nacional, era preciso exibir os cinejornais produzidos, né, aqui no Brasil, e até mesmo alguns filmes. Porém, a qualidade técnica, ela nunca era comparável. A qualidade do som, a nitidez das imagens, ela não se comparava às fitas que vinham dos Estados Unidos. Então, na maioria das vezes, o gosto popular acabava elegendo os atores norte-americanos como os queridinhos, não só da América, como do Brasil.